Olá, pessoal! Começando mais um episódio do podcast do UPix com a Webidia. Estamos direto aqui do UPix Summit 2025 com nossos convidados. Esse vai ser um episódio gravado aqui nessa edição do evento e disponível em todas as plataformas de áudio e vídeo da Webidia e do UPix. YouTube, Spotify, procurem e assistam todos os episódios dessa série. Estou aqui com pessoas maravilhosas e convidados maravilhosos para a gente bater esse papo. Vou deixar vocês se apresentarem para a gente conseguir já começar a nossa conversa. Começando, vamos, Camila? Gente, prazer, eu sou Camila Ramoa, eu sou líder de conteúdo PR e influenciadores na Unilever para a categoria de Home Care. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Satisfação estar aqui junto com vocês também. Eu sou Ale Garcia, eu sou criador de conteúdo, sou empreendedor, eu sou CCO da empresa Casa Black, um hub criativo. Muito bom. Primeiro, parabéns. Ficou muito profissional esse podcast aqui, viu? Eu tenho participado de algumas edições, está muito massa. Eu sou o Flávio Santos, um dos fundadores e CEO da MField. Sou professor de algumas graduações e pós-graduação do Brasil ligado à influência e autor best-seller de um livro chamado Economia da Influência. Boa, muito bem. Então, finalizando com a minha apresentação, eu sou o Diogo Ferreira, sou o diretor de Creators da Webidia aqui no Brasil e estou aqui para hostear esse nosso papo hoje, que é sobre inovação. Faz a pergunta mais genericona para a gente quebrar o gelo aqui e começar a nossa conversa. O que é para vocês ou como é para vocês inovar nesse mercado de conteúdo? Ele veio olhando direto para mim, né? Cara, eu acho que é utilizar, eu pelo menos faço isso no meu trabalho e entendo que utilizar a inovação, para mim tem sido assim, utilizar ferramentas e linguagens que tornem simples o complexo. Eu tenho esse trabalho que envolve falar de inovação, de cultura pop, falar de realmente todos esses temas que envolvem também cinema e séries e literatura, e eu tenho tido um trabalho de realmente trazer uma lente que consiga utilizar esses elementos como ferramentas, inclusive inteligência artificial e outros tantos, para poder simplificar questões que são importantes para a sociedade. As pessoas entenderem que essas plataformas, que esses produtos audiovisuais, que tudo hoje que nós estamos vivendo na contemporaneidade pode ser simplificado através de uma comunicação que seja acessível para todos e possa entender que a inovação faz parte do cotidiano a partir de uma coisa muito mais simples, que a inovação costuma ser colocada num lugar meio distante, né? Como se envolvesse necessariamente tecnologia, criação do que não existe, e eu acho que a simplificação do conceito é fundamental. Muito bem. E para quem proporciona todo esse potencial de inovação que os criadores de conteúdo têm, como é que é essa visão do que é inovar? Vou tentar trazer uma resposta não tão óbvia aqui, mas, assim, a minha categoria, eu cuido de marcas do segmento de home care, né? De cuidados para casa e cuidados com a roupa. Não é um segmento, assim, tão sexy, tão glamuroso como outros segmentos hoje no mercado, em que criadores e influenciadoras querem se associar. Então, acho que a gente tem um desafio criativo muito importante acontecendo dentro do nosso segmento, que é de como trazer esse sexiness, como trazer essa interessância, né, essa crocância para o que a gente faz em relação à comunicação e estratégia de marca. Então, acredito que uma inovação dentro da nossa categoria é a gente se associar a criadores de conteúdo e influenciadores, por exemplo, né? Porque pode parecer tão óbvio para outros segmentos, mas para o nosso segmento, né, tem ali um direcional um pouco diferente do que a gente consegue fazer. São marcas que já estão na rotina das pessoas, na rotina dos consumidores há muitos e muitos anos, mas que elas não tinham esse contato ainda através das redes sociais, através das vozes, né, dessas potências e criadores de conteúdo. Então, acho que uma forma da gente inovar é a gente trazer com tanto protagonismo essa nossa mensagem, essas histórias que a gente conta através das vozes dos criadores também. E pra gente que traduz e conecta essas duas pontas, o que você... Cara, você sabe que assim, inovação para mim, ela começa sempre com colaboração. Até um pouco do que eu fiz com você semana passada, de mandar um e-mail e falar, vamos fazer alguma coisa junto? Vamos pensar em algo diferente? Eu acho que esse lugar de oxigenar com parcerias sempre é visto para mim numa cadeira de inovação. Você não precisa inovar sozinho. Esse é um primeiro ponto. Mas quando a gente fala para dentro do meu ecossistema de influência, e aí a MFeed como uma parceira de conectar as marcas com os criadores de conteúdo, a forma mais performática que eu entendi de conseguir trazer inovação para o nosso negócio foi um movimento que a gente fez o ano passado de montar uma aceleradora de startups de inovação da Creator Economy dentro do escritório. Nós fizemos um processo seletivo, levamos 30 startups para o processo seletivo, 6 dessas startups foram aprovadas e cada uma respondia a uma solução de inovação que era dor da minha empresa. Eu comecei a entender que ao invés de criar times, criar produtos,
às vezes, me associar a essas startups, seja para investir, trocar equity, trazer para dentro de casa, educar aquele empreendedor a querer estar dentro do nosso ecossistema, iria me fazer economizar muito tempo da minha jornada ali como empresário. E aí, nesse processo de criação de um programa de aceleração, apareceram startups de inovação ligadas a diversos temas, de startup focada em antecipação de recebíveis para influenciadores, que resolve uma dor do influenciador e não ter que receber em 120 dias, até startup que cria conteúdos de influenciadores B2B, para LinkedIn, para colaboradores de empresas e tudo mais, mas como plataforma, num lugar de inovação. Então eu entendi que a gente buscar essas parcerias para dar as mãos e trazer uma empresa de inovação para perto de mim, ou uma empresa igual a Ebidia que pode me ajudar a criar um produto junto, se tornou muito mais assertivo do que querer reinventar a roda ou trocar a roda do carro andando para querer ser uma empresa com um selo de inovação. E tem dado muito certo desses formatos. E é legal você, entrando um pouco na conversa aqui também, você trazer esse ponto até da parceria que a gente está construindo. A M-Field é uma mega parceira de projetos de criadores da Webidia, a gente está andando sempre juntos e um do lado do outro, e a gente também tem essa visão na Webidia da colaboração, né? Da cocriação, não só com os criadores que fazem o projeto acontecer, mas a cocriação entre empresas. A Webidia tem algumas valências que, somadas com a da M-Field ou somadas com a da Play9, que é também um outro grande parceiro nosso, ou com outros players do mercado, a gente consegue trazer soluções inovadoras de mercado. Óbvio que a gente, em algum momento, a gente olha e concorre por um novo cliente ou por algum cliente. Mas se a gente entender que essa colaboração aumenta o potencial para o cliente, para o criador, faz com que essas forças tragam essa inovação que está todo mundo aqui conversando. Cara, isso é legal, porque assim, a gente fala muito de creator economy, mas a gente fala mais de creator do que de economy. Perfeito. Né? E o economy aqui é naquele lugar da gente se dar as mãos para pensar numa solução. 1 mais 1 tem que virar 5. Às vezes eu preciso atender uma marca, sei lá, por exemplo, a gente tem dentro de casa Clear, do Unilever. Então, para que eu consiga entregar uma solução 360, eu preciso ser a empresa de influência, mas eu preciso da agência de ativação, eu preciso da empresa de Oraform. E quando todo mundo senta na mesa, isso é colaborar e criar a partir de um projeto de inovação. É muito potente quando você tem esse olhar de não querer pegar tudo sozinho e não querer ter tudo para você. Isso, para mim, é inovação raiz, né? O feijão com arroz bem feito, mas trazendo parceiros para pulgar a solução com você. Perfeito. Vou fazer mais uma pergunta para a gente rodar a mesa sobre os próximos tópicos. Quando a gente fala de inovação, o que você vê hoje para o futuro dos grandes projetos de propriedade intelectual? Que é um pouco também da conversa que a gente tem tido nos bastidores. A gente viu uma dor, até saí de um painel agora no keynote aqui do UPix, que a gente conversou com criadores sobre essa questão do futuro do formato de conteúdo longo. E a gente, como planejadores desses projetos juntos com os criadores, como é que você enxerga o futuro do projeto de propriedade intelectual, que é um desafio para o mercado, principalmente comercial hoje, dentro da produção de conteúdo para criadores? Para mim, essa é a minha grande aposta de 2026, é IP de criador de conteúdo. O criador que tem o potencial de criar um formato e vender em parceria com a Webidia, o criador que quer criar um formato e vender para uma empresa de streaming, o criador que quer criar um produto e se associar a uma grande companhia igual a Unilever para desenhar esse produto junto. Então, quanto mais os influenciadores e criadores de conteúdo tiverem essa noção de propriedade intelectual, para mim esse é o futuro de 2026 do mercado de influência. Então eu queria, desculpa pegar esse Por favor, eu ia puxar o gancho para vocês agora. porque eu tô nesse cenário nesse momento. Eu sei. A Webidia é uma super parceira, eu sou um criador da JK e eu tenho esse modelo meu de criação, desde que eu comecei a criar conteúdo nas redes sociais, de realmente criar projetos intelectuais de produtos audiovisuais em podcast, no vídeo também. E eu vim com um produto assim, que o produto em si, né, que está sendo desenvolvido junto com o JK, ele vinha exatamente para criar um formato que a gente pudesse falar das grandes questões da contemporaneidade, explicar de maneira fácil, visual, num conteúdo longo também para YouTube, focando no horizontal, e a JK e a Webidia têm sido parceiras em desenhar isso, entender como esse projeto realmente ganha dimensão e potencialidade comercial, e como a gente também chega num formato que seja atraente para todos, e também que ele se desenvolva em formatos curtos, etc. Então, realmente, eu gosto de ver esse desenho, eu consigo me unir a uma plataforma como a Webidia, JK, e possa já pensar a que marcas interessariam um produto como esse, quem pode estar junto, e até
como esse roteiro tem fluidez para conectar marcas importantes com ele, sabe? Me deixa feliz, assim, ouvir tudo isso de vocês, porque eu acredito muito que é sobre creator economy, né? O que a gente está falando aqui, para a gente tentar extrapolar esse lugar da publi, né? Porque eu acho que a gente, enquanto marca, a gente está muito viciado em depender da publi do influenciador, em depender da publi do creator. Mas o que tem mais além disso, além da publi, né, do dia a dia, que a gente também consegue fazer? E não é sobre deixar a publi de lado. A gente vai continuar dependendo da publi, e a publi traz muito resultado para as marcas, né? E por isso que a gente vê a evolução toda desse mercado e tudo que aconteceu. Mas o que a gente pode fazer, né? Até onde a gente pode apostar, até onde a gente pode chegar? E quem são esses criadores e influenciadores que também estão com esse papel de evoluir o mercado, né? O mercado da creator economy em si, não só da influência, do papel ali do influenciador. É um bom ponto. Eu vou fazer só um contraponto À aqui, vontade. porque é a deixa que eu gosto até do painel que eu acabei de fazer ali no palco principal. Vocês como marca, é muito bom ouvir de você o não querer depender só de publi, né? E saber que grandes marcas estão abertas a co-criar com o influenciador, que é o briefing que todo mundo quer, que pede para o influenciador, me traga os seus projetos, eu quero te apoiar, eu quero estar no seu dia a dia, eu quero estar na sua rotina, é muito valioso para a gente, porque não adianta só a gente ficar batendo nessa tecla. Vamos co-criar se a marca não está disposta também a ouvir, só está disposta a falar nesse caso, né? Então, quanto mais as grandes marcas, Enterprise, aí trazendo o exemplo de Unilever, se abre para esse lugar, mais nos dá a possibilidade de trazer inovação, de trazer cocriação, de trazer projetos de propriedade intelectual, enfim, é música para os meus ouvidos. Exato. Eu corroboro aqui com essa música. Pro meu também. Essa receita é ótima. Todo criador gosta, né? É porque a gente talvez esteja vivendo esse momento latente no mercado da creator economy, de produzir grandes projetos, propriedade intelectual. A gente tem conversado muito em parceria sobre isso, com o Alê também. E eu sinto que a gente precisa ainda dar um passo desse nosso lado do mercado todo aqui, de legal, temos projetos que a gente está montando e vamos sentar nas mesas para conversar com as marcas, mas acho que a gente ainda precisa dar o passo de o que vocês precisam para a gente desenhar nesses projetos, o que vocês gostariam de ter nesse projeto, que tipo de resultado seria interessante para vocês, para que esses projetos não sejam só formados de sonhos, mas sim da necessidade de alcance e resultado das marcas. A parte boa é que eu não tenho uma resposta, eu preciso da ajuda de vocês para construir junto, porque assim, eu acho que tem muitos caminhos, né, que a gente pode tomar e obviamente a gente parte, né, da Unilever é um transatlântico, é gigantesco, a gente tem um investimento super interessante, e a gente consegue, né, apostar e olhar para outros lugares para além da publi, né? Mas eu entendo que as marcas ali no dia a dia, a grande maioria das marcas fora Unilever, não tenham tanto investimento e não consigam olhar para isso, né? Talvez seja também um dos motivos para que o mercado foi para esse lugar e meio que se consolidou nisso. Mas eu também acho importante a gente já sair dessa consolidação no mercado nesse lugar de publi. Eu acho que está todo mundo já com bastante entendimento, com bastante compreensão, para então a gente agora começar a dar esses novos passos, sabe? E assim, óbvio que o Unilever, a gente está fazendo muita coisa, a gente, inclusive em home care, né? A gente tem projetos que extrapolam a publi, a gente tem um projeto super bacana com a Ana Flávia Cavalcante, que é uma atriz da Globo, e ela conta uma história através de um podcast que se chama Histórias de Conforto, que é sobre a relação da mãe dela e que ela tem com a mãe dela através do cheiro, que a casa dela cheirava Comfort, amaciante Comfort. Então ela trouxe várias convidadas, e obviamente convidadas que também estavam associadas ali com a nossa marca, fazendo parte da nossa squad de influenciadoras. Ela traz essas convidadas para contar um pouco dessa relação com o cheiro. E ela, enquanto mulher negra, né, a gente também tem um estudo, e ela fala muito sobre isso, assim, a relação totalmente diferente de pessoas negras com o cheiro. Porque muitas vezes tem as avós lavadeiras de roupa, lavadoras, não sei exatamente como fala. As avós que lavavam roupa, né, antigamente. E aí a casa ficava com aqueles lençóis quarando no quintal, e aquele cheiro de amaciante na casa. Então acho que tem muito a explorar, e a gente precisa aprender junto e construir junto, né? Porque no final das contas acho que está todo mundo no mesmo lugar, e no final das contas é sobre trazer resultado para a marca, trazer resultado de negócio para o produto, né? Rapidamente, porque o território em que ela está me lembrou de quando esse processo de colaboração e entendimento de certos nichos e falta de conhecimento que às vezes existe, ele pode ser sanado quando você tem um criador que está junto de uma marca e pode trazer aquilo para o público, né? Eu criava para uma marca que era uma marca de produto realmente para pele,
né? Lâmina para pele, e não havia conhecimento da equipe de marketing naquele momento sobre a especificidade da pele do homem negro, sobre a questão da incrustação dos pelos que podem encravar, e a gente conseguiu criar um ecossistema de conteúdo a partir daquilo, que envolveu dados de saúde, dados médicos importantes, mas também podcasts que iam para uma área de entretenimento, de como cuidar de uma maneira mais adequada, de como a gente fala de negritude de uma maneira mais acessível, aí entrega para um produto final que era uma lâmina. Então também você poder trocar com quem sabe e inovar em como você fala sobre aquilo é sobre diálogo, é muito próximo do que ele falou antes. É quando a gente troca entre vários que a gente consegue inovar e trazer algo próprio, mesmo para alguma coisa que talvez fosse estabelecida na cabeça de outras pessoas. E vou puxar o gancho para você, então. Você, enquanto criador de conteúdo, quando e como você percebe que está na hora de se reinventar, se renovar? Inovar de novo. Eu acho que eu tenho a meu favor o fato de eu ser publicitário de formação. Então eu vivenciei muito tempo as marcas e realmente a evolução que a comunicação tem e a necessidade cada vez mais da nossa relevância, da conversa acontecer num nível em que eu consiga conversar com as pessoas sem impor nada que não seja que eles estão esperando e estão ali propícios para ver ou para assistir. Então eu estou sempre realmente olhando para o mercado, olhando para o que se difere, o que vem acontecendo de novo, entendendo como aquilo se conecta com o conteúdo e com o território que eu apresento. Então eu vou olhar para caminhos, para as discussões que estão acontecendo em questão de contemporaneidade, para entender como aquilo realmente conversa com o que eu já falo, mas que eu faço a tradução para não soar forçado na maneira como eu vou apresentar, e eventualmente como é que aquilo também pode conversar com uma marca que eu já tenho uma relação. Então por isso é muito bom essa relação de longo prazo com as marcas, para ter esse entendimento aonde você pode entrar, de que maneira você pode apresentar um tema que tem interesse social, conecta com o que eu falo, então é natural que eu esteja falando, e agrade uma marca que está junto comigo. Vamos brincar um pouquinho aqui de praticar futurologia. Pensando no nosso mercado de creator de conteúdo, o que vocês acham que vem por aí? E aí, vou perguntar para vocês especificamente o que você acha que vem por aí de formato. Já tem alguma coisa que vocês também na Infield estão sentindo o cheiro? Falam assim, olha, isso aqui eu acho que pode ser uma grande próxima tendência do nosso mercado de conteúdo. Eu ia falar de IP, que é a minha grande aposta, né? A gente está variando muito o formato agora de não depender só das plataformas tradicionais. Como a gente pode usar o criador de conteúdo para um anúncio de out of home? Como a gente pode usar o criador de conteúdo para uma tela de elevador? Isso também é potencializar o poder criativo deles, que não dependa só das plataformas TikTok, Instagram, YouTube e tudo mais. E eu acho que esse é um desbloqueio que as marcas ainda não entenderam, né? O criador de conteúdo, você pode sim usar ele como meio para chegar na audiência dele, mas você também pode usar ele como um meio criativo, né, para te ajudar a produzir conteúdo, seja para alimentar suas redes sociais, seja para produzir conteúdo para out of home e tudo mais. Então a gente tem algumas apostas agora de lançamento de produtos focados em produção de conteúdo com influenciadores para o out of home, é uma das apostas nossas para 2026, e ajudar esses criadores de conteúdo a criar os seus projetos proprietários, né, para que a gente consiga comercializar e que isso seja criado para apresentar para as marcas de forma proativa. Não só esperar a marca bater na porta do criador de conteúdo, mas o influenciador que fala, cara, eu já produzo esse conteúdo, eu gosto do comfort, eu tenho um podcast, por que eu não desenho esse formato e vou lá bater na porta da Unilever? Então, a Infield vai ficar nesse caminho de como a gente traz inovação de formatos de distribuição e como a gente traz inovação de formatos de projetos proprietários para bater na porta das marcas. E para as marcas, como que é esses momentos de inovação? Ver o mercado se movimentando e entender que hora, como e quando entrar nesse trem que está chegando ou que está andando na sua frente. Tá, eu vou trazer um tema que está muito latente para a gente e acredito que também para o mercado, que é mensuração. Eu espero que a grande aposta de 2026 seja sobre como profissionalizar mais essa operação de mensuração dentro dessa estratégia de influência, né? Para que a gente saia dessa conversa de liberdade criativa e quantos influenciadores e contrato anual, etc, etc, e que a gente realmente comece a conversar mais profundamente de qual é o retorno financeiro, e não só retorno financeiro, mas, né, enquanto valor agregado de marca, enquanto equity, etc. Qual é o retorno que todo esse trabalho que a gente está fazendo, gigantesco, grandioso, com um investimento milionário por trás, está trazendo para as nossas marcas, está trazendo para os nossos produtos, não apenas a curto prazo,
mas também a longo prazo, né? E aí, quando eu falo de mensuração, é da gente sair um pouco das métricas tradicionais que a gente também se acostumou a medir, taxa de engajamento, alcance, mas o quanto de fato aquilo gerou de associação para a marca, o quanto de fato aquilo gerou de retorno financeiro para a marca. Eu acho que a gente também não tem uma resposta, tenho conversado bastante com a YouPix sobre isso, inclusive. Acho que estamos todo mundo aprendendo junto, né? E a nossa agência de influenciadores é a BR Media, então a gente também está nesse barco juntos, né? Eu acho que tem alguns players aí do mercado que estão bastante avançados nisso, e com certeza o Unilever é um player do mercado que está bastante avançado nessa disciplina, até porque a gente tem uma frente de mídia muito poderosa e agora a gente está integrando tudo para entender como também essa frente de mídia consegue mensurar o que a gente faz em influência. Mas eu gostaria muito que ferramentas de mensuração, novas ferramentas, que essa fosse uma aposta do mercado para o ano que vem, sabe? Essa, de fato, acho que a gente pode concordar que é Vamos dar um retweet. uma grande dor do mercado, uma grande necessidade de inovação. A gente tem alguns players como a Winning, por exemplo, que é um grande parceiro para mensuração de resultado e análise de influência. Acho que é uma recomendação. Temos a Winning também como parceiro nosso. É ótimo, super recomendo, uma empresa, uma equipe Sim. muito, muito sênior. Eu acho que sim, essa é a grande próxima, é a atual grande necessidade de inovação do nosso mercado e talvez a grande próxima inovação olhando para resultado. Eu gosto muito também da questão da propriedade intelectual, acho que a gente vai amadurecer muito esses nossos projetos nos próximos anos, entendendo e trazendo os parceiros para dentro. Falar sobre mensuração de resultado dos nossos tópicos, mas o tempinho está quase esgotando. Eu queria ouvir sobre o futuro do Alê. Qual é a sua maior preocupação e como você vê a função cultural dos criadores nesse nosso futuro próximo? Eu acredito muito na propriedade intelectual, como ele aponta. Eu gosto muito da criação desses produtos exclusivos que podem gerar conversa com a minha comunidade. E a comunidade é o outro tópico que eu atrelo a isso. Não só a criação de produtos intelectuais que sejam fortes, mas que eles funcionem dentro da minha comunidade, de maneira, inclusive, que eu consiga criar outros espaços que vão além de redes sociais estabelecidas para falar de maneira mais próxima com quem acredita no meu conteúdo. Então esse é um trabalho meu, uma crença que eu tenho, e quanto mais a gente, obviamente, evolui com tecnologia e essa overdose de conteúdos que você discute veracidade, a conversa genuína e próxima de assuntos que formam comunidades fortes vai ser muito interessante, onde eu posso realmente tanto trazer para eles conteúdos audiovisuais muito exclusivos, desenvolvidos com marcas, mas onde eu posso também ter espaços muito direcionados, que podem ser aqui, para ser bem simples, desde uma newsletter até realmente um espaço de chat onde eu posso evoluir a conversa de um vídeo, onde eu estou falando com pessoas que escolheram estar ali comigo, numa comunidade que vai crescendo cada vez mais e onde até as conversas comerciais podem ser muito bem direcionadas. Bom, fico animado com essa conversa sobre inovação para ver esse futuro que nos espera. Agradeço demais essa nossa conversa, o papo aqui, a disponibilidade de vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês. Se vocês quiserem dar algum recadinho final para a gente finalizar o nosso papo. Só agradecer também. Obrigada pelo convite, obrigada pela companhia. Agradecer também, para quem não me conhece, seguir @alegarcia em todas as plataformas. Chatacá também. Gio, obrigado pelo convite, viu? Espero que a gente consiga soltar muitos projetos de IP aí em 2026. Sou fã da Webidia. E a recíproca é verdadeira, você sabe disso. Somos todos. Todos, né? A gente tá aqui numa mesa de parceiros. Gente, você curtiu esse papo no YouPixCast com a Webidia? Temos diversas outras conversas disponíveis para vocês. Vai estar disponível nas plataformas tanto da Webidia quanto do YouPix, no YouTube, no Spotify. À vontade, maratona em todos os conteúdos que a gente tem à disposição.